Bom dia, povo de Deus. Não sei se você está assistindo esse vídeo de manhã, de tarde ou à noite, mas estou dando bom dia para você porque eu estou gravando de madrugada. Então, bom dia para você, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa jornada de leitura, né? Jornada de estudos e leitura do livro Administração Eficaz. Tá aqui, eu já mostrei para você. Certo? E também, esse livro também tem outro título, né? Chamado Conselho sobre Mordomia, tá bom? Estamos aqui no segundo dia da nossa jornada, onde nós vamos estudar o quarto capítulo importantíssimo, falando do conflito, né? O conflito que há entre os princípios de Cristo e os de Satanás, né? Seja muito bem-vindo. Antes de a gente começar, eu quero lembrar você, se você está assistindo, não é inscrito no nosso canal, então se inscreve no canal, assina, ativa o sino das notificações, para que durante essa jornada que será de 40 dias, você possa receber os novos vídeos que nós estamos enviando no canal, tá bom? Deixe o seu like também e compartilha o vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas recebam essas informações, esses estudos, essas reflexões que nós estamos fazendo aqui, né? E hoje aí com o nosso segundo vídeo, o segundo estudo dessa jornada, tá bom? Também vou deixar aqui na descrição desse vídeo 2 links para você. O primeiro link é para você baixar o aplicativo 7Me, é um aplicativo da Igreja Adventista. Ali você pode fazer seu cadastro. Você que é membro da igreja e você também que não é membro, pode fazer o cadastro nesse aplicativo. Ali você vai ter muitas ferramentas de estudos, de pesquisa. Ali você vai ter aplicativos da lição da escola sabatina, vai ter aplicativo das meditações matinais de jovem, de adulto, de mulheres, de crianças. Você vai ter ali também o Reavivados por Sua Palavra, né? Que é uma jornada de estudos de um capítulo por dia da Bíblia, todos os dias, diariamente, estudo de um capítulo, apresentado ali pelo pastor, esqueci o nome dele agora, Adolfo Soares, né, que é reitor aí, né, dos seminários. Bom, enfim, então é um aplicativo que tem muitas ferramentas e tal. Se você é membro da igreja, você também pode, membro da Igreja Adventista, você pode ali fazer o seu cadastro, né? Agora, para quem é membro, aí tem só um detalhezinho importante, porque você pode fazer outras coisas dentro do aplicativo, mas para isso você pode baixar normalmente como todo mundo, mas você precisa enviar o seu e-mail para ser cadastrado no sistema da igreja, né? Ou seja, você vai entrar em contato com a sua secretária, pedir para ela cadastrar o seu e-mail ali. E aí ela vai cadastrar tudo direitinho e você vai ter acesso ao 7Me e você vai poder fazer ali outros tipos de acesso como membro da igreja, tá bom? E o segundo link, para quem o primeiro link você baixa o aplicativo 7Me e instala no seu celular. E depois o segundo link é para você entrar no nosso grupo de oração. Durante essa jornada nós vamos estar orando, né? Vamos estar orando pelas pessoas ali que fizeram seu pedido de oração durante toda essa jornada, tá bom? É isso, vamos em frente para que a gente possa ganhar o maior tempo possível aqui para os estudos, tá bom? Feche seus olhos, abra seu coração e vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, por tua bendita graça. Estamos felizes e agradecidos pela bondade com que o Senhor tem cuidado de nós. Nesse momento nós estamos aqui para estudar mais uma vez um tema específico desta literatura inspirada por Ti, escrita através da nossa irmã Ellen White, ensinamentos para a nossa vida diária como servo do Senhor e co-obreiros da pregação do Evangelho no mundo todo. Que o Senhor mais uma vez nos inspire, o Senhor nos motive com as Tuas palavras, com a Tua mensagem.
Fica conosco durante todos esses minutos que vamos estar aqui discutindo, refletindo. Que a tua graça esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. É isso, amados. Muito bem. Então, deixa eu colocar aqui para você estar aqui. Quarto capítulo, né? Em conflito. Quarto capítulo tem por título o conflito, em conflito, os princípios de Cristo e de Satanás, né? Tá aí, esse é o tema de hoje. É o quarto capítulo. Lembra você que nós não estamos estudando a sequência de capítulos. Eu selecionei, né? Sorteei, na verdade. Sorteei alguns capítulos. Aliás, os 40, né? Porque vai ser 40 dias. Nós vamos estar sorteando aqui os capítulos. Já estão sorteados. Eu vou só apresentando para você 40 capítulos desse livro, que tem 68 capítulos. E aí você pode adquirir ele através do site da casa. Ele tem gratuito o PDF dele. Aí para você baixar. Você pode pesquisar no Google. Eu posso de repente até, talvez eu coloque aqui no link também, o terceiro link. O primeiro é para baixar o CVMI, o segundo é para você entrar no grupo de oração, e o terceiro para você baixar aí o PDF do livro. Também você pode baixar gratuitamente, tá bom? Eu vou deixar aí já na descrição desse vídeo aqui ao final, tá bom? Deixa eu ver mais. Então vamos lá, vamos ao estudo já diretamente. Bom, eu queria aqui, antes de mais nada, colocar aqui para vocês um texto bíblico lá de Filipenses 2, 5 a 8, que diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, esse texto, ele vai trazer para nós aqui uma informação muito importante. Qual é a informação? A informação de que Jesus, sendo Deus, né, existindo na forma de Deus, ele decidiu, para salvar o homem, ele decidiu se rebaixar ao nível humano, né, a condição de pessoa humana, não divina, apesar que a sua natureza divina não deixou de existir, ela coexistiu juntamente com a sua natureza humana, mas para um Deus que é perfeito se tornar humano, principalmente num mundo onde o pecado passou a existir, é muita humilhação. Então, aqui, nesse texto, a gente tem, vamos dizer assim, um princípio aí. E você vai observar esse princípio ao longo de todo o capítulo, que o princípio de Cristo é o princípio da abnegação, da negação do eu em prol do outro. Já esse princípio está em conflito diretamente com o princípio que está no, vamos dizer assim, né, no coração de Satanás, que é um princípio do egoísmo, e nós vamos trabalhar isso ao longo desse capítulo aqui, né? Aí ela vem apresentando o seguinte: os seres humanos pertencem a uma grande família, a família de Deus. Determinou o Criador que respeitassem e amassem uns aos outros, manifestando sempre puro e abnegado. Essa palavra vai aparecer algumas vezes, e egoísmo vai aparecer outras vezes também. Porque é os dois conflitos, né, que estão... É o conflito que está acontecendo entre esses dois princípios, o princípio de Cristo e de Satanás. E o de Cristo é a abnegação, né? Então, terminando aqui, completando o parágrafo: manifestando sempre puro e abnegado interesse no bem-estar mútuo. Então, nós fazemos parte, os seres humanos fazem parte da grande família de Deus. E Deus determinou que nós tivesse respeito e amor mútuo um para com o outro, né? Demonstrando e manifestando sempre puro abnegado interesse no bem-estar mútuo. Ou seja, Deus desejou para o ser humano, e deseja até hoje,
que a gente se respeite, que a gente se ame uns aos outros, que a gente manifeste pureza e abnegado interesse no bem-estar do outro. Ou seja, eu desejo o bem-estar do outro de forma abnegada, sem nenhum tipo de interesse em troca, sem nenhum tipo de contrapartida, né? Porque esse é o princípio de Cristo, a abnegação desinteressada. Porque, como diz outros textos da Bíblia, né, sobretudo do apóstolo Paulo, diz que Cristo nos amou quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, a gente não tinha nenhuma contrapartida para dar para Deus, né? E Ele assim nos amou e veio aqui para morrer em nosso lugar. Então, esse princípio da abnegação é o princípio de Cristo, né? Ela continua, mas tendo, aí ela agora apresenta o princípio, né, de Satanás. Mas tendo sido o alvo de Satanás, mas tem sido o alvo de Satanás levar os homens a pôr o eu em primeiro lugar e entregando-se eles ao seu controle, tem desenvolvido um egoísmo que enche o mundo de miséria e luta, pondo os seres humanos em desavença uns com os outros. Então, o princípio que está em confronto com o princípio de Cristo, que é o princípio do amor, do respeito e da abnegação desinteressada, é o que está em confronto com esse é o egoísmo, é o princípio de Satanás. Ou seja, Satanás ele leva os homens a pôr o eu em primeiro lugar em todos os momentos, né? E quando os seres humanos entregam-se ao controle de Satanás, né, ele desenvolve no coração humano o egoísmo. E esse egoísmo que alcançou e alcança o ser humano constantemente é que leva o mundo a essa miséria que nós estamos vivendo, né? E luta, e os seres humanos se degladiando e matando uns aos outros, vivendo em infinita, né? Um looping de desavença sem fim, né? Então o egoísmo faz isso, né? Aí ela aqui, a partir de agora, ela apresenta assim, não muitas vezes, né? Porque o capítulo até é curtinho, inclusive, mas ela vai abordar aqui uma coisa interessante. Ela vai dar como se fossem umas definições de egoísmo. Ela diz: o egoísmo é a essência da depravação. E devido a se terem os seres humanos submetidos ao seu poder, o que se vê no mundo é o oposto à fidelidade a Deus. Nações, famílias e indivíduos estão cheios do desejo de fazer do eu um centro, né? Então, o egoísmo é a essência da depravação humana. Forte essa frase, né? E devido a se terem os seres humanos submetidos ao seu poder, ao poder do egoísmo, o que se vê no mundo é o oposto à fidelidade a Deus. Mas, na verdade, os seres humanos, eles são fiéis, os egoístas, eles são fiéis só a si mesmo, mais nada. É o seu desejo, é o seu propósito, são os seus sonhos, tudo eu. E isso tem levado nações, famílias e indivíduos a se colocar no centro de todas as coisas, né? Então, as nações têm buscado elas têm buscado não ter a sua soberania, mas ser a nação soberana para o mundo todo. Porque existe um princípio da soberania das nações, que a nação ela é soberana em si, ou seja, ela tem o seu povo, ela tem suas leis, e nenhuma nação pode interferir, né, no contexto de outras nações, né, na sua moeda, nas suas leis, no seu corpo de jurisdição, na sua dinâmica política. Cada país tem a soberania dos povos, né, vamos dizer assim. Isso é respeitável e deve ser respeitado também. Só que o que acontece por causa do egoísmo é que nações têm lutado, guerreado, para se colocar como sendo a soberana do mundo. Ou seja, ela ser a nação soberana sobre todas as outras nações, né? Ou seja, as guerras e os conflitos entre nações é para isso, é para que uma nação seja subjugada à outra e essas nações se tornem
a partir de suas conquistas de território, se torne a nação soberana do mundo. Foi assim nos grandes impérios, e isso tem sido a mazela aí, né, de toda... Porque essa nação quer ser o centro do mundo, e sua soberania superior, ser superior a todas as outras, né? Então, isso tudo por causa da depravação que advém do egoísmo, né? O egoísmo tem causado, aí outra coisa, discórdia na igreja. E aí, para quem faz parte da igreja, tem muita gente decepcionada com a igreja. Sibela até comprou uma literaturazinha fininha, que eu até vou ler depois, que é o título assim, Decepcionado com a igreja. Então tem muita gente hoje decepcionada com a igreja porque encontra na igreja aquilo que encontra no mundo. As pessoas procuram a igreja e acreditam, né? Elas passam a acreditar que ao chegar na igreja ela vai ter um ambiente diferente, e deveria ser. Mas às vezes ela encontra no ambiente religioso uma situação, um contexto, muitas vezes até pior do que no mundo, né? Então, causado pelo quê? Ele vai te dizer aí, pelo egoísmo. O egoísmo tem causado discórdia na igreja, enchendo-a de ambição não santificada. O egoísmo destrói a semelhança com Cristo, enchendo o homem de amor próprio. Aí você tem que entender um pouquinho, porque esse conceito de amor próprio aqui nos escritos de Ellen White é diferente do que a gente entende por amor próprio hoje. Ok? Aqui o amor próprio é em detrimento do amor para com as outras pessoas. Ou seja, você tem amor próprio, ou seja, amor a si próprio, não no sentido de você se valorizar, de você ser respeitável, né? De você não permitir ser humilhado desnecessariamente, enfim. É outro contexto aqui. Ela está colocando o amor próprio como algo nocivo que advém do egoísmo promovido por Satanás. Ou seja, você só ama a si, né? Enchendo o homem de... Eu não chamaria de amor próprio, porque esse texto de Ellen White ele é antigo, né? E aí tem outra conotação, amor próprio, para ela nesse contexto. Deixa eu ver aqui se tem o ano dessa citação. O egoísmo tem causado... Cadê? 1908, essa citação da Review and Herald, de 1908. Então é um contexto diferente, né? Além do mais, esse é um termo que foi traduzido ao português, né? Então, mas entenda, esse amor próprio é aquele amor exagerado por si próprio. É um narcisismo, né? Eu chamo de egolatria, né? Que é a idolatria do eu, tá bom? Que é um termo que tem um significado semelhante ao de egoísmo, né? Egoísmo é o eu no centro das coisas. A egolatria é a idolatria do eu, que aí eu podia substituir aí por amor próprio, né? Ou seja, o egoísmo causa uma discórdia na igreja, destrói a nossa semelhança com Cristo. Por quê? Porque Cristo é abnegado, não egoísta. E enche isso, o egoísmo nos desassocia da semelhança com Cristo e nos torna idólatras de nós mesmos, né? Cristo veio ao mundo para revelar o amor de Deus. Devem seus seguidores continuar essa obra, a obra que ele começou. A maneira em que se pode alcançar a verdadeira felicidade é buscar o bem alheio. Isso aqui é importante, essa frase aqui. A maneira em que se pode alcançar a verdadeira felicidade. Muita gente tem busca da felicidade. Eu quero buscar a felicidade, eu busca da felicidade. Só que elas esquecem, e essa é a frase importante, que a verdadeira felicidade, segundo o que a gente está estudando aqui, é buscar o bem alheio. Se você abnegadamente, desinteresse, como disse lá no início, buscar o bem do próximo,
meu amigo, você vai ser uma pessoa muito feliz. Porque você vai ser uma pessoa benquista pela sociedade, você vai ser uma pessoa respeitada, você vai ser uma pessoa respeitável, você vai ser uma pessoa que vai ser buscada por outras pessoas e entidades para sempre estar mobilizando movimentos para ajudar o próximo, para se engajar em boas causas. Enfim, você vai ser feliz porque você está promovendo a felicidade do outro, né? Aí ela continua dizendo assim: não trabalha o homem contra os seus próprios interesses quando ama a Deus e a seus semelhantes. Ou seja, quando alguém ama a Deus e ama seu próximo, ele não trabalha contra os seus próprios interesses, nem contra os interesses de Deus, compreende? Porque fazer o bem às pessoas, né, faz parte do seu lifestyle, né, como se diz, do seu estilo de vida, né? Então, Cristo veio ao mundo para revelar o amor de Deus e nós, como seus seguidores, devemos continuar essa obra que ele começou. A obra de Cristo foi de abnegação, de entrega, de serviço ao outro, né? Então, devemos seguir esses passos também. Não é fácil não, porque naturalmente nós somos pecadores, o egoísmo ele está dentro de nós e a gente tem que brigar contra ele para fazer a vontade de Deus. Isso é uma luta constante, né? Aí continua aqui: quanto mais destituído de egoísmo for o seu espírito, tanto mais feliz tanto mais feliz você será, porque está cumprindo o propósito de Deus para ele. Então, quanto mais destituído do egoísmo, quanto mais o egoísmo sair de dentro de você, mais você será feliz. Porque o egoísta, amados irmãos e amigos que nos ouvem aqui, nos assistem, o egoísmo torna você uma pessoa solitária. Ninguém quer a companhia de um cara egoísta. O cara egoísta é um cara chato, né? Só pensa nele, ele só quando ele está se sociabilizando, ele é aquele cara que só quer tirar vantagem de todo mundo. Ele não quer perder para ninguém, ele só quer tirar vantagem, ele não quer perder nada, né? Se vai dividir uma conta num restaurante, ele tenta de todas as formas ali tirar vantagem de todo mundo e sair por esperto, porque ele é um cara egoísta. Então, um cara desse ele não é feliz. Não é feliz. Mas quando o egoísmo vai sendo retirado, né, gradativamente, quanto mais destituídos do egoísmo nós formos, o nosso espírito for, ela afirma categoricamente que seremos mais felizes. A vida é um sagrado depósito, preciosa aos seus olhos, porque foi dada por Deus, para ser gasta no serviço em favor dos outros. Então, a vida é um sagrado depósito que Deus nos deu, né? Deus deu aí a vida para nós. E aí, o que é que Ele espera? Que nós usemos, né? Ou seja, que a nossa vida, Deus espera que ela seja usada em favor dos outros. Sobretudo aqueles que foram alcançados pelo poder do Evangelho, né? Que no caso eu e a maioria das pessoas que estão me ouvindo aqui. Se o Evangelho lhe alcançou, a sua vida tem que ser uma vida de serviço, de abnegado desinteresse. Beleza? É o egoísmo, essa citação é forte, é o egoísmo mais forte e mais generalizado dos impulsos humanos. A luta da alma entre a simpatia e a cobiça é uma luta desigual, pois ao passo que o egoísmo é a paixão mais forte, o amor e a beneficência são frequentemente os mais fracos. E em regra, o mal ganha a vitória. Então, é uma luta desigual terrível, né? Ele vai chegar a afirmar aí, né? Que o amor e a beneficência frequentemente em nossas vidas são os poderes mais fracos, porque o egoísmo é uma paixão, né, mais forte, e normalmente os seres humanos caem e o mal acaba ganhando
várias batalhas nessa luta. Agora, lógico que quando nós confiamos em Cristo, confiamos em Deus, o seu poder, ele atua em nossa fraqueza, né? E aí a gente consegue certamente vencer essa luta, mas conseguimos vencer, mas não é uma luta fácil. Vencer as nossas inclinações, irmãos, vencer os nossos pecados, sobretudo esse pecado aí do egoísmo, não é algo assim que você possa dizer, é fácil. De jeito nenhum não é fácil. Não é fácil, mas é possível, né? Não é fácil, mas é possível. Aí ela diz assim, dar ou trabalhar, quando são despertadas as nossas simpatias, e reter nossas dádivas, ou serviço, quando as emoções não são estimuladas, é um rumo inseguro e perigoso. Ou seja, o que é que ela está dizendo? Que quando nós doamos ou nós trabalhamos apenas quando as nossas simpatias são estimuladas, são despertadas, as nossas emoções, ou seja, quando o meu serviço ao semelhante só acontece quando nós somos empurrados para fazer, isso é perigoso. Ela diz, é um rumo seguro e perigoso. Então, eu não ajudo ninguém, não contribuo com nada, não ofereço meus serviços para a obra de Deus, para ajudar o semelhante, ou seja, não sou voluntário, vou dizer assim, né? Não sou voluntário voluntariamente. Porque tem gente que é voluntário obrigatoriamente. Ou seja, quando eu não sou voluntário voluntariamente, ela diz que nós estamos vivendo um risco constante, um rumo inseguro e perigoso. Ou seja, a gente só doar, só trabalhar, só servir quando alguém está ali dando um estímulo para nós, né? Dando cutucada. Bora, rapaz, está todo mundo indo, você precisa ir também. Aí você fica constrangido para não ficar fora, ou não ser criticado, ou não ser mal visto, você vai. Ela disse, se nós só servimos, é isso que essa citação aí está dizendo, se nós só servimos quando estamos estimulados, estamos correndo muito risco. Devem os cristãos agir guiados por princípios fixos, seguindo o exemplo de abnegação e de sacrifício próprio do Salvador. Ou seja, nós não devemos agir quando nós somos estimulados. Ou seja, a nossa vida precisa ser guiada. Nós devemos agir naturalmente guiados por princípios fixos, né? Seguindo o exemplo de quem? Do egoísmo de Satanás ou da abnegação de Cristo? Da abnegação de Cristo. Então ela diz, vou repetir, devem os cristãos agir guiados por princípios fixos, seguindo o exemplo de abnegação e sacrifício próprio do Salvador. Então, Jesus não precisou ser estimulado, né? Jesus não precisou dizer assim, Deus não precisou dizer para ele, se você fizer, você vai ganhar um brinde. Se você fizer, você vai ganhar um prêmio. Né? Se você fizer, você vai ganhar isso, aquilo. Não, ele veio desinteressadamente para servir ao ser humano com salvação, com graça, com perdão. Então, esse exemplo de Cristo, os princípios fixos de Cristo, de abnegação e sacrifício próprio, deve ser isso que deve nos motivar e nos guiar, naturalmente. Ou seja, a vida do cristão, assim como a de Cristo, ela agia naturalmente por causa desses princípios. Né? Mas esse é o conselho de Deus, né? Aí aqui, essa primeira frase dessa citação é impressionante. A abnegação é a nota tônica dos ensinos de Cristo. A abnegação é a nota tônica dos ensinos de Cristo. Frequentemente, é ela ordenada aos crentes em linguagem que parece autoritária, por não haver outro meio de salvar o homem sem não separá-lo da sua vida de egoísmo. Ou seja, essa
abnegação, muitas vezes quando nós estamos lendo os evangelhos, nas palavras de Cristo, até mesmo dos pregadores, essa abnegação, ela parece ser autoritária, né? Quando nós estamos pregando, quando nós estamos instruindo, você precisa servir os semelhantes, se engajar no ministério de salvação. Parece meio autoritário, meio assim, né? Ríspido. Mas é porque às vezes precisa ser dito dessa forma, porque ela diz aí, por não haver outro meio de salvar o homem, senão separá-lo do egoísmo. Ou seja, tem que ser com ênfase, né? Com entusiasmo, com energia. Senão, a pessoa pode levar esse assunto da abnegação como um assunto irrelevante. Aliás, a maioria das pessoas não se acham egoísta porque já sabem, todo mundo sabe que o egoísmo é uma coisa negativa. Então, o cara é egoísta, a pessoa é egoísta e nem percebe que é. A menos que ela seja realmente confrontada. E às vezes esse confronto parece autoritário, mas não é. É porque às vezes não tem outro meio de a gente despertar a pessoa que está vivendo o egoísta, despertar o egoísta, se não for com um confronto direto. Muitas vezes é necessário esse confronto mais rigoroso, né? Mas, enfim, não tem outro meio muitas vezes, né? Parece autoritário, mas não é. Mas é unicamente a vontade de Deus de separar ele de Satanás, de tirar o indivíduo da presença do diabo, para que esse egoísmo saia dele e ele possa aí viver a abnegação, porque a abnegação é a nota tônica, ela diz aí, dos ensinos de Cristo. Aí ela diz aqui, ó, aí vem uma recompensa aqui, né? Embora Deus não precise nos dar recompensa, porque ele já deu a salvação, ele apresenta aí uma recompensa maravilhosa. A toda alma que com ele sofra, resistindo ao pecado, trabalhando em sua causa na abnegação para o bem dos outros, a toda alma ele promete uma parte na recompensa eterna do justo. Tá aí. Deus não precisa nos dar recompensa. Mas quando nós lutamos e sofremos como ele sofreu contra o pecado, e trabalhar em sua causa na abnegação para o bem do outro, das pessoas, para que elas conheçam o Evangelho e a salvação, há uma recompensa para essas pessoas na eternidade com o justo, né? Então, porque Deus é bom. Ele não precisa dar, não há necessidade de dar. Pelo contrário, o próprio Paulo diz, né? Sobre mim pesa essa obrigação, né? E ai de mim se não pregar o Evangelho. Mesmo Deus não necessitando de nos recompensar com aquilo que ele já nos recompensou antecipadamente, que foi a graça, ele mesmo assim ainda tem uma recompensa especial para aqueles que resistem em sofrimento ao pecado, né? Ou seja, assim como Cristo resistiu ao pecado, né? Lutou e sofreu para nos salvar, se também experimentarmos isso como ele experimentou e vencermos, temos uma recompensa junto à recompensa dos justos. Os que permitem que o espírito de cobiça tome posse de si, acariciam e desenvolvem os traços de caráter que lhes colocarão o nome como idólatras no livro do registro do céu. Ou seja, se a cobiça tomar conta do seu coração, é como se você estivesse cometendo o pecado da idolatria. Os frutos do egoísmo sempre se revelam. Aí aqui eu grifei, porque ela coloca aqui o egoísmo num patamar que pouca gente, aliás, nenhum de nós temos consciência. Ela diz, os frutos do egoísmo sempre se revelam na negligência do dever e na falta de uso dos dons que Deus confiou para o avanço da sua obra. Ou seja, quando nós negligenciamos o nosso dever, a negligência é um fruto do egoísmo. Ou seja, você tem algo para fazer na obra do Senhor e você não faz. Você negligenciou e não fez. Isso é fruto do egoísmo, porque você é egoísta. E olha que é um patamar de reflexão profunda isso aqui. Na falta do uso dos dons. Aqui é dons em todos os aspectos. Dons em forma de talentos,
mas ele doa em forma de recurso também. Ou seja, quando nós faltamos em usar os nossos dons para o avanço da obra, né, o avanço da causa do Senhor, é por causa do nosso egoísmo. Ou seja, quando nós negligenciamos um dever que devemos fazer para a obra, e quando nós não investimos os nossos dons e talentos na obra, isso é fruto do egoísmo. Negligência e omissão. Falta de uso dos dons, isso é omissão. Você tem o dom e não usa, omissão. Negligência do dever, sabe o que é para fazer e não faz. Ou seja, omissão e negligência são frutos do egoísmo, em certa maneira, né? Então, ou seja, por quê? Porque o espírito de uma pessoa assim já foi tomada pela cobiça. E aí, meu amigo, o egoísta e o cobiçoso é considerado idólatra no reino de Deus. E com certeza, isso vai estar registrado nos livros, como ela diz aqui, né? Será colocado o nome dessa pessoa no livro como idólatras. Beleza? Você pode nunca ter se curvado diante de uma imagem, nunca ter cantado um louvor para um Deus estranho, mas o egoísmo e a cobiça te tornou um idólatra de si próprio. Interessante, né? Cristo é nosso exemplo. Ele deu sua vida como um sacrifício por nós e nos pede que demos nossa vida em sacrifício por outros. Esse egoísmo trabalhado por Satanás é a morte da piedade. Cristo não permitirá que uma pessoa egoísta entre nas cortes celestiais. Nenhum cobiçoso poderá passar pelos portais de pérola, pois toda cobiça é idolatria. O egoísmo é a morte da piedade, da caridade, do amor. A piedade aí é amor. Então, o egoísmo promovido por Satanás no mundo é a morte do amor. Do amor, o amor, né? E Cristo não vai permitir o egoísta entrar pelos portais eternos, porque a cobiça e o egoísmo é considerado no reino de Deus como idolatria. E aqui a gente termina. Ou seja, o que a gente aprendeu no estudo de hoje? Nós aprendemos que existe um conflito entre um princípio divino e um princípio satânico. Ou seja, o princípio divino é a abnegação. A gente viu uma frase aí, né? A abnegação é a tônica dos ensinos de Cristo. E o egoísmo é a tônica dos ensinos de Satanás. Egoísmo e cobiça, né? Então, que princípio você quer seguir? Coloca aí nos comentários. Que princípio você quer assimilar na sua vida? Os de Cristo ou de Satanás? Os de Cristo te fará entrar pelos portais eternos. Os de Satanás te fará ser barrado, vamos dizer assim, né? Ou seja, você não vai entrar pelos portais, porque Cristo não vai permitir que um cobiçoso e um egoísta, porque eles são considerados no reino como idólatras, eles não entrarão. Mas aqueles que viveram uma vida abnegada em prol das pessoas, dos outros, do semelhante, esse sim vai entrar pelos portais eternos, porque Deus há de recompensá-los, né, com a recompensa dos justos. Tá bom? Que eu e você possamos desfrutar dessa abnegação cristã, dessa abnegação que Cristo nos ensinou, para que o reino de Deus possa avançar por onde quer que seus pés e suas mãos, seus pés andem e suas mãos toquem e seus lábios falem. Que Deus abençoe você. Foi muito bom estar com você aqui mais uma vez. Que este assunto você possa ler o capítulo, você possa rever o vídeo, estudar, refletir, se aprofundar, porque nós precisamos arrancar do nosso egoísmo, do nosso coração o egoísmo, e colocar dentro dele, em substituição ao egoísmo, a abnegação de Cristo. Que Deus te abençoe. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque Tua graça nos alcançou mais uma vez. Nós te louvamos
por tua bondade e teu amor. E o nosso pedido é o pedido do salmista. Vê se há em nós algum caminho mau e nos conduz no caminho da eternidade. Ou seja, veja o que está no nosso coração, que está alimentando o egoísmo, a cobiça, porque queremos, Senhor, servir ao Senhor e fazer a tua vontade. Mas é preciso que o Senhor arranque de nós esse egoísmo. E nós hoje estamos te dizendo, arranca, Senhor, e coloca em nós o princípio da abnegação desinteressada em prol do semelhante, para que possamos fazer mais e melhor para aliviar o sofrimento daqueles que padecem por necessidade das mais diversas possíveis neste mundo de hoje. Que o teu poder e a tua graça nos acompanhem e nos alcance. É o que te pedimos e agradecemos, ó Deus e Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, até o próximo tema da nossa jornada Administração Eficaz. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia.